Bora falar sobre o Vieri vendido para a Fiorentina da Itália, um negócio de 100 milhões de reais. Eu vou dividir com vocês a partir de agora informação, bastidores e também uma leitura do que significa essa venda do Vieri, que tem uma única surpresa nesse negócio: o timing, o momento. Porque todo mundo já sabia que o Vieri ia ser vendido, todo mundo também já sabia que o valor seria um valor astronômico, histórico, e todo mundo sabia que a Itália estava de olho nele. Então, a novidade aí é o momento em que esse negócio está acontecendo, tá? Durante a Copa, faltando um bom tempo ainda para a janela abrir. E a gente vai entender por que esse negócio está acontecendo agora e vai olhar para informações que são importantes. Não é simplesmente a venda do Vieri, tem detalhes que são muito importantes nesse negócio, como, por exemplo, o percentual que o Grêmio fica desse negócio. O Grêmio fica com todo o dinheiro da venda do Vieri. Isso é muito difícil de encontrar hoje em dia, né? Um negócio em que o clube consegue ficar com 100% do dinheiro. O Grêmio está ficando com 100% da venda do Vieri. São 17 milhões de euros, pelo menos. Isso dá 100 milhões de reais. Além do valor fixo, o Grêmio também colocou no contrato com a Fiorentina uma cláusula chamada de mais-valia, que é um percentual do lucro da venda do Vieri. Tá? Vamos organizar as ideias aqui. O Vieri, se ele for vendido para um outro clube da Europa, o Grêmio vai ter um percentual. Tá? Vamos fazer um raciocínio aqui. O jogador X foi vendido por 10 e depois de um tempo ele é vendido de novo por 20. É a diferença do 10 para o 20 que vai dar um percentual para o clube que vendeu e tem o mais-valia. Tá? Então, se a gente olhar para esse ponto, o negócio ele é ótimo, porque bota 100 milhões nos cofres do Grêmio, é para um time que não é a estação final, que não é o clube final da carreira do Vieri. Existe uma chance muito grande do Vieri seguir crescendo e ele trocar de clube na Europa, e aí trocando de clube na Europa, o Grêmio pega mais um dinheiro. Tá? Então, assim, do ponto de vista de negócio, é um baita do negócio. E o Vieri ele já viaja agora na próxima semana, essa informação que eu recebi. Ele embarca para a Europa no dia 28 de junho. Então, é assim, né? E aí, a gente volta algumas semanas atrás, quando a Fiorentina fez uma proposta e o Grêmio recusou. A proposta da Fiorentina, a primeira, era de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros dá 70 milhões de reais. E o Grêmio recusou. Mais ou menos no mesmo momento em que a Juventus da Itália fez uma proposta ao Grêmio, que era liberar o Arthur e pagar mais um dinheiro para ter o Vieri. E aí a Juventus, a informação que eu recebi é, a Juventus ofereceu 12 milhões de euros e mais a liberação do Arthur. A liberação do Arthur aí ela estava sendo estimada em 5, 6 milhões de euros. Então, o negócio com a Juventus no todo ia ter quase o mesmo valor do que o negócio com a Fiorentina, 17, 18 milhões de euros. O Grêmio não fechou o negócio porque queria um valor alto e principalmente porque não conseguiu se acertar com o Arthur, vocês sabem disso, a gente já falou, o Arthur pediu um valor muito alto, né? O Grêmio ofereceu um valor que considera até acima do que ele pode pagar, mas o Arthur pediu muito mais. Então o Grêmio não fez negócio com a Juventus. E a Juventus insistiu, a Juventus estava em cima, a Juventus queria e acabou não dando negócio. E aí deu negócio com a Fiorentina. O Newcastle da Inglaterra foi o primeiro clube a demonstrar um real interesse, concreto interesse no Vieri, mas aí nesse caso pesa também o fato do Vieri não ter um histórico em seleção que permita ele entrar na Premier League. É claro que o campeonato inglês ele faz algumas concessões, mas no fim essa história não avançou e ele está indo para a Itália, que é um bom destino, um contrato de 5 anos para o Vieri na Itália. Tá? E vejam como uma coisa está conectada na outra. Se ao mesmo tempo a gente falou que a Juventus apresentou uma proposta de 12, mais o Arthur, e a primeira proposta da Fiorentina era de 12, é porque ele, no mercado o preço dele estava mais ou menos nisso. E aí vem o poder do Grêmio, né? O poder de barganha do Grêmio, o poder de negociação do Grêmio de tentar elevar essa pedida. Eu já tinha dividido com vocês aqui em outros espaços que o Grêmio estava tentando empurrar esse negócio para até 20 milhões de euros. Não conseguiu chegar nos 20, né? Mas chegou bem perto disso. E com 100 milhões de euros, a gente já vai falar sobre isso,
o Grêmio praticamente bate a meta de vendas nesse momento de 2026. Tá? Ainda sobre esses detalhes do negócio, quem está tocando a negociação é o Alex Leitão, o CEO do Grêmio. Tá? E agora é uma questão meramente burocrática para assinar o contrato. Tá? Daqui a pouquinho eu vou dividir uma outra passagem aqui sobre o Vieri. Tá? Bom, vamos voltar a falar do valor, 100 milhões de euros. O Grêmio tem em orçamento uma meta de arrecadar 120 milhões de reais com vendas. Se o Vieri está botando 100 milhões para dentro dos cofres da Arena, faltam 20. Ainda tem o André Henrique, que foi vendido para a Turquia, que vai dar aí mais um dinheiro para o Grêmio, e alguma outra negociação pequena. Então, do ponto de vista de obrigação, de necessidade, o Grêmio está praticamente 100%. E isso, por exemplo, diminui a necessidade de vender o Gabriel Meck. Tá? A venda do Vieri por esse valor, a saída do André Henrique, diminui a obrigatoriedade do ponto de vista de grana do Meck ser vendido agora. Aí entra num outro ponto, né? Se vem uma proposta baluda demais para o Meck, como não tem como segurar, se vem um clube que o Meck é enlouquecido para jogar, aí não tem o que fazer. Até agora a proposta que tem é do Hull City, da Inglaterra, que voltou para a primeira divisão da Inglaterra, e pelo que eu sei, existe uma dúvida se o Meck vai querer jogar no Hull City. Tá? Então tem que ver esse detalhe. Daqui a pouco pode acabar não acontecendo a venda do Meck. Ainda que a informação mais recente que eu recebi seja de que o Grêmio vai negociar os dois, Vieri e Meck. Bom, 100 milhões de euros, o Grêmio praticamente batendo esse detalhe. Agora eu vou dividir uma informação muito preciosa, que é o Meck, antes dele sair do Grêmio, ele passou por um cenário completamente diferente. Tá? No final do ano passado, o Vieri passou por uma situação muito diferente. O Vieri quase foi liberado pelo Grêmio para o Botafogo. Tá? E aí, no meio de dezembro, o Grêmio renovou o contrato com o Vieri, disse que ele não iria para o Botafogo e ele ficou. E aí existe um relato muito legal aqui, que é o seguinte. O Luiz Castro, antes mesmo de chegar em Porto Alegre, já tinha um relatório sobre os jogadores do time principal e da base. E o Vieri já tinha chamado a atenção do Luiz Castro. Quando ele chegou em Porto Alegre, foi fazer a pré-temporada, depois do segundo treino, depois do segundo dia, treinando o grupo de jogadores, o Luiz Castro chamou os dirigentes do Grêmio e disse: olha, tem bons talentos aqui, o elenco é legal, mas aquele menino ali vai dar milhões para o clube, joga demais no segundo treino. E a partir de então, dentro do CT, dentro da Arena, sempre se sabia que o Vieri não ficaria em Porto Alegre até o final de 2026. Era líquido e certo. Né? E um pouco antes do recesso para a Copa, isso de novo foi tratado numa reunião do CT e se tratou das possibilidades de vendas do Gabriel Meck, do Vieri, do Pedro Gabriel, e ali era um consenso. O Meck tem um enorme potencial, mas hoje, nesse momento, a venda que mais vai afetar o time do Grêmio é a venda do Vieri. É do Vieri que o time vai mais sentir falta nesse momento. E ainda tem um outro desdobramento aqui, né? A meta que está sendo batida, o reflexo no time, a história da chegada do Wallace, o zagueiro, o lateral direito, o volante do CRB. O Grêmio está colocando para fora aí 2, 3 milhões de reais e esse negócio ele só está acontecendo porque a venda do Vieri avançou. O Grêmio foi fechar acordo com o CRB depois de já ter encaminhado a venda do Vieri. Então, nada é por acaso. Nenhum assunto está separado do outro. Né? O Wallace está sendo financiado, em parte, pela venda do Vieri. E aí a roda já começa a girar e o Grêmio começa a ir para frente. Tá? Bom, vamos ficar atento nos próximos capítulos dessa movimentação. E, para finalizar, né, o
timing em que um negócio acontece mostra muito da necessidade financeira do Grêmio, que resolveu fazer o negócio o quanto antes para botar dinheiro no bolso, pagar umas contas e começar a mudar o elenco. Tá bem? Gente, obrigado pela presença de todos. Aqueles que chegaram aqui pela primeira vez, pode se inscrever e ativar as notificações. Deixa o teu like também, tá? E me segue ali na outra rede social, tô te esperando. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.